Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sediantes. Na primeira leitura, nós temos o profeta Daniel que nos diz que se levanta um príncipe, mas quando vem esse príncipe? Num tempo de angústia como nunca houve. Há uma expressão que diz aos grandes males, grandes remédios. E o tamanho da alma de Monsenhor João, nós já podemos medir pelo tamanho dos males da época que ele veio combater. Todos os que estamos aqui nesta basílica, nós podemos nos perguntar aquela frase do apóstolo: o que tens que não tenhas recebido? E nós podíamos nos perguntar: o que é que nós temos que não tenhamos recebido dele? E de fato, o final da leitura nos diz que os homens que ensinaram o caminho da virtude para outros brilharão no céu como estrelas por toda a eternidade. E nós somos fruto deste apostolado, desta obra de Monsenhor. Nós fomos objeto, por assim dizer, do exercício desse tríplice munus de Monsenhor. Por um lado, foi ele que nos formou pelo ensino da doutrina. Quantos de nós aprendemos, enfim, tudo que nós aprendemos dele, todas as doutrinas que ele ensinava, tudo que ele, a respeito de São Tomás, tudo que, enfim, todas as belezas de Deus que ele nos transmitia aqui neste ambão, quantas vezes nos falou, quantas vezes nos ensinou, quantas outras circunstâncias. Ele nos santificou pelos sacramentos. Ele nos santificou pelos conselhos, pelos apertos, pelas correções, pelas indicações, pelos estímulos, pela força de sua oração e também dando-nos o sacerdócio. Portanto, permitindo que a obra esses sacramentos se multiplicassem pela terra inteira. E todas essas almas que se beneficiam hoje dos apostolados dessa obra devem, na sua raiz, todos esses bens à ação dele, à obra, à alma dele, à grandeza da alma dele. E o governo? Ele nos governou pelo exemplo. Sobretudo pelo exemplo de uma vida íntegra, cheia de virtudes e sendo um verdadeiro herói da fé. Agora, tudo isso é o que ele fez. Um homem tem proporção apenas com aquilo que ele faz? Ele, claro, os seus atos, os seus feitos, aquilo que constitui a história dele, não tem dúvida, por maior que seja, não é suficiente para medir a envergadura de uma alma. A envergadura de alma não se mede apenas pelo passado que ela realizou, mas pelo futuro que ela traz. E nessa matéria, o futuro que ele traz é o futuro que ele amou, futuro que ele desejou, futuro ao qual ele se entregou e que ele conquistou pela sua oração, pelo seu sofrimento, pela entrega da sua vida. E os senhores se lembrarão que uma vez um jornalista que estava impactado com a amplidão desta obra, tamanho, e depois eram construções, eram estas igrejas, depois era a arte, depois a música, depois a formação, o apostolado, as famílias, enfim, paróquias. E este homem, no final da entrevista, fez uma pergunta fora do roteiro. Monsenhor João, com tantas coisas que o senhor fez, que o senhor faz e que o senhor ainda promove, o que o senhor tem em vista? Monsenhor não titubeou e respondeu a queima-roupa: uma nova civilização.
A resposta o deixou desconcertado, mas se a gente for pensar, uma civilização não é causa, é efeito. A civilização, ela floresce como último fruto de uma árvore frondosa. É o fruto que se degusta depois de uma árvore ter crescido. Uma civilização, ela se funda no quê? Ela se funda numa nova mentalidade, uma mentalidade que é fruto de um novo grau de virtude, principalmente, acima de tudo, a caridade. É fruto, portanto, de uma nova graça. E é fruto, na sua origem, portanto, na sua origem mais remota, de um novo grau de união com Deus. E é o que o Monsenhor veio abrir com a sua vida e com a sua vitória ao entrar na eternidade. Sua história é, sem dúvida, o maior testemunho dele. Nunca, jamais, o mal pôde triunfar dele. E disso, todos nós somos testemunhas. Nós devemos, portanto, ser fiéis à vida que ele, não é que ele nos tenha dado, mas pela qual ele nos impetrou e que ele nos transmitiu. Isso sim, esta vida de Deus que nós temos pelo batismo, mas que nós nunca jamais teríamos neste grau, que nunca jamais daríamos os frutos que estão dando, que nunca jamais estaríamos aqui e nunca jamais faríamos o que fazemos se não fosse Ele ter conquistado isto para nós e ter nos entregado a cada um de nós isto como filhos e filhas espirituais. Por outro lado, devemos ser também fiéis à verdade que Ele nos ensinou. E eu digo isto porque no final do Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há, aliás, uma belíssima homilia onde Monsenhor desenvolve esses três aspectos, mostrando nosso Senhor Jesus Cristo como caminho, como verdade, como vida. Mas como foi dito muito bem na introdução desta liturgia, na munição inicial, Monsenhor foi este canal puríssimo, canal luminoso, canal desimpedido por onde o amor de Deus chegou até nós. E é, portanto, é nele que está a origem da nossa vida. É dele que nós aurimos a verdade que nós pregamos. E é também, e sobretudo, nos cabe seguir o caminho do exemplo que ele nos deu. Portanto, que Monsenhor João, desde a eternidade, obtenha para nós, junto a Nossa Senhora, a graça de sermos, acima de tudo, fiéis, fidelíssimos a Deus, mas não de qualquer forma, não de forma genérica, mas especificamente à imagem e semelhança de sua própria fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.